Continuando, você é liderança. Seu marido, ele não vai conseguir sucesso na sua sede, no seu núcleo, se ele não contar com o seu apoio, esposa. Isso é muito importante. É muito importante. É muito importante. Precisamos de vocês, esposa, ao nosso lado, nos apoiando, nos ajudando. Ah, pastor, mas eu não entendo. A questão não é questão de entender de moto ou não. O simples fato de você estar aí ao lado do seu marido, apoiando, isso já é muito importante. Nesse mesmo capítulo que eu li aqui de Hebreus 11, mais à frente fala de outros grandes homens de Deus que fizeram proezas pela fé. E todos eles também só conseguiram fazer todas essas proezas pela fé porque ao seu lado tinham mulheres que os fortaleciam, mulheres que os apoiavam. E eles conseguiram cumprir o chamado de Deus. A gente vê na Bíblia também casos opostos. A gente vê na Bíblia também, a gente vê lá no livro de Reis, um rei que era um rei também ungido por Deus, era um rei do povo de Deus, o rei Acabe. Mas infelizmente, a esposa que Acabe tinha, você sabe quem era, Jezabel, ela foi uma pedra de tropeço para ele. Embora Acabe fosse um rei do povo de Deus, fosse um rei ungido por Deus, a Bíblia fala que Acabe foi o pior rei que Israel teve. Por quê? Porque ele não teve apoio da sua esposa. A Bíblia fala de outro grande homem de Deus também, chamado, sabe quem? Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Mas mesmo com toda a sua sabedoria dada por Deus, certo momento da sua vida, ele foi influenciado negativamente pelas suas muitas esposas a qual ele possuía. E por um tempo Salomão se desviou do Senhor. Por um tempo Salomão sacrificou, levantou altares a deuses estranhos e sacrificou a eles. Se desviou. Por causa de quê? Da influência de suas muitas mulheres. Que naquela época Deus permitia que ele tivesse mais de uma. Mas independente disso. Então você vê a importância, a sua importância, mulher, no ministério do seu marido. Porque uma coisa você tem certeza, e eu tenho certeza que você já testificou, que esse motoclube Acre de Cristo, meu irmão, minha irmã, é algo de Deus. Nós fazemos hoje, nesse ano de 2020, nós vamos completar 20 anos. E nessa trajetória de 20 anos, irmão, nós temos cada testemunho de vidas transformadas através do ministério, que não tem como você falar para mim que esse motoclube não é coisa de Deus, que isso é coisa do homem. Não. Já foi testificado que esse motoclube é coisa de Deus. Já foi testificado que os homens, que os líderes que são levantados na direção de Deus. Então o seu marido, ele tem um chamado, acima de tudo, levantado por Deus. Mas mesmo o chamado dele sendo levantado por Deus, se ele não tiver um apoio, ele não consegue exercer esse ministério. A gente vê na Bíblia. Acabei de dar para você 2 exemplos. Acabe e Salomão. Chamados e ungidos por Deus também. Mas não tiveram apoio, seus ministérios fracassaram. Né? Em compensação, os outros que tiveram apoio, alcançaram o seu sucesso e hoje são chamados de heróis da fé. É verdade, mulher, que muitas vezes, muitos desses heróis da fé, alguns deles, às vezes a gente nem vê falar muito da esposa na Bíblia. Às vezes, né? Mas não é o fato de às vezes você não ver o nome da esposa de alguns desses heróis da fé ali na Bíblia, isso não quer dizer que elas não foram importantes, não. Eu quero dizer para você, irmãos, você, minha irmã, mesmo que às vezes você não apareça tanto, mas o teu trabalho é fundamental no ministério do teu marido como presidente do motoclube. Talvez você não apareça, talvez você não goste, seja tímido, não interessa, não importa isso. O importante é você estar com o seu marido. Você estar ali apoiando, incentivando e motivando. E uma coisa também é muito importante, minha irmã. Nós, quando recebemos esse chamado de liderança na nossa vida, você que recebeu esse chamado de liderança na sua vida, talvez você ainda não entendeu isso, mas você foi levantada para a liderança, mulher de Deus. Você foi levantada. Não fique olhando, como eu falei, para a sua limitação. Abraão era limitado, Sara tinha 99 anos e gerou um filho. Não olhe para a tua limitação, não. Você foi levantada como liderança. Da maneira que você é, do jeito que você é.
Só que a gente também, nós precisamos reconhecer isso. E tomarmos uma posição de liderança também. Deus ele dá a unção, Deus ele dá o chamado. Mas você tem que tomar posse disso e você tem que tomar postura nessa liderança também. Se a gente for omisso nisso também, as coisas também não vão fluir na nossa vida. Né? Deus me dá e eu só ficar aqui falando, não consigo, não posso, eu sou incapaz. Realmente Deus vai levantar outro. Você vê que Elias era um grande homem de Deus. Orava e descia fogo. Orou e o céu parou de chover por 3 anos e meio. Mas quando ele começou com muita lamentação, quando ele começou a se murmurar muito com Deus, o que Deus faz? Deus vai, encerra o ministério de Elias e levanta outro no lugar dele. Ele levanta Eliseu. Você está entendendo, Mauro, mulher, que eu estou falando contigo? Você está entendendo, varô? O que eu estou falando contigo? Tome a posição também de autoridade que Deus te deu. Com sabedoria, com humildade. Isso é muito importante, porque a verdadeira liderança, ela é exercida. Liderar não é mandar pessoas fazerem as coisas. Liderar não é apenas delegar tarefa para as pessoas, não. Liderar é você fazer primeiro. Antes de eu delegar para alguém fazer, antes de eu pedir para alguém fazer algo para mim, eu primeiro já tenho ter que feito. Eu tenho ter feito também. Porque nós somos exemplo. Nós precisamos ser exemplo para os nossos liderados. Nós precisamos ser exemplo para o nosso grupo. Não é eu chegar, subir no pedestal e ficar só mandando, faz isso, faz aquilo. Não. Eu tenho que fazer, porque eu vou ser o exemplo. E através do meu exemplo, do seu exemplo, as pessoas vão te seguir. As pessoas vão querer te seguir. As pessoas vão querer te ouvir. Ouça sempre. Isso também é muito fundamental. A liderança tem que saber ouvir a todos. Ouça a todos primeiro. Depois busque em oração resposta. Não se precipite às vezes responder e querer resolver as coisas na hora, naquele momento. Tem coisas que às vezes você vai ter que buscar em Deus a direção e a resposta. Para depois solucionar. Irmão, aguenta um pouquinho. Vamos buscar em Deus. Daqui a pouco a gente dá solução para isso. Às vezes a gente pensa, porque a gente está na liderança, a gente tem que ter resposta para tudo, a todo tempo e toda hora. Não, nós temos que buscar resposta em Deus. Mas nós temos que ter essa postura, ter essa consciência. Você, mulher, você foi levantado como líder. Os outros maridos vão olhar para você e vão ver a sua postura em relação ao seu esposo no motoclube. As outras esposas vão olhar para você e vão ver a sua postura em relação ao motoclube. E isso vai ser muito importante para o crescimento da sua sede, da sua unidade. O seu apoio junto com o seu esposo. Mulher, vocês são muito sensíveis ao Espírito Santo. Vocês têm uma sensibilidade ao Espírito Santo tremenda, muito grande. Eu admiro isso na vida de vocês. A gente pode ver que geralmente nas igrejas são maiores os números das mulheres que os dos homens, porque elas são muito receptíveis ao Espírito Santo de Deus. Então nessa tarde, nessa manhã ou nessa noite, seja qual for o momento que você está me ouvindo, eu quero pedir a você, esposa de líder, eu quero pedir a sua ajuda nesse ministério. Porque daqui para frente, o seu papel neste motoclube vai ser muito importante. Muito importante para ajudar o desenvolvimento da sua sede, da sua unidade, junto com o seu marido. Tome posse da unção. A unção, quando você foi consagrado como esposa, ali, quando vocês foram consagrados como líderes na sua unidade, no seu núcleo, vocês foram ungidos. E a unção é para quê? A unção é para isso, é para trazer a capacitação sobre a nossa vida. Todos nós somos limitados, mas é o Espírito Santo que nos ajuda, que nos orienta. Vamos cumprir esse chamado que está sobre a sua vida, mulher de Deus. Ajude seu esposo. Sonhe junto com ele. Sonhe junto com ele. Sonhe com ele. Compartilhe com ele os sonhos. Isso é muito importante, meu irmão. Eu sei que nem todos os momentos você vai poder estar ali ao lado dele, nas reuniões, nos eventos, até mesmo nas viagens. Mas quando isso acontecer, abençoe o seu marido quando ele estiver saindo de casa. Ore por ele, impõe as mãos sobre ele e ora sobre ele. Fala, vai com Deus. Deus te abençoe, porque você não está indo para um passeio. Você não está indo para uma viagem. Você está indo para uma missão. Abençoe o seu marido. Acredite nos sonhos do seu marido. Irmãos, todos esses grandes homens de Deus eram sonhadores. E aqui no capítulo 11 fala que a fé
É isso. A fé é o firme fundamento daquilo que não vê, mas se espera. Isso não é sonho? Sonho é aquilo que às vezes está no nosso coração e eu não vi ainda, mas está dentro do meu coração. Isso não é um sonho? Sim. Mas o sonho, quando ele é regado com fé, quando ele é regado com palavra de motivação, os sonhos se tornam realidades na nossa vida. Vai tornar realidade na vida, na sua vida. E eu creio que aqui, ó, diz que Abraão, né, de um que já era amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável do mar. É você, esse casal abençoado aí nessa cidade, através de vocês, que Deus vai multiplicar nessa cidade o Motoclube Águia de Cristo. E o mais importante, é que essas pessoas, elas não vão apenas se tornar motociclistas. Não. Porque quando a gente ganha alguém para Jesus, a gente não ganha apenas para o Motoclube Águia de Cristo. A gente ganha a pessoa para o reino dos céus. Para o reino dos céus. São almas. São galardões que você está juntando aqui, que você vai apresentar ao Senhor na glória. Isso é muito importante. Então, não vou me alongar muito, que já fiz 2 vídeos. Mas é isso, mulher de Deus. Preciso da sua ajuda, esposa. Ajude seu marido aí. Creia que esse ministério não é dele. Esse ministério é de vocês. O ministério é de vocês. A liderança não é dele. A liderança é de vocês. Seja fiel. Seja firme com teu marido. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer com vocês. Grandes coisas. É um sonho, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui falando com vocês porque eu tive o apoio da minha esposa. Porque lá atrás, quando eu comecei nos Águia de Cristo, e olha que não faz tanto tempo assim, né? Tem 7 anos que eu entrei para o Águia de Cristo. Eu tive uma esposa que acreditou em mim e me apoiou. E hoje a gente está, né? Vocês, a honra e glória do Senhor, é o que traz muita alegria no meu coração. Vocês são frutos desse nosso trabalho que começou 7 anos lá atrás. Imagine se minha esposa não me apoia, não me ajuda, hoje talvez vocês não existiriam. Não existiria esse núcleo, essa sede aí na sua cidade, né? Mas ela me apoiou e a gente teve condições de multiplicar. E eu tenho certeza que você vai multiplicar aí, mulher de Deus. Porque você foi chamada para isso, mulher valorosa. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus e Pai, eu quero pedir que cada mulher que está me ouvindo agora, cada esposa que está me ouvindo agora, Pai, que elas tenham, Pai, que o Espírito Santo consiga trazer ao coração delas, ó Pai, aquilo que talvez eu não tenha conseguido me expressar aqui de uma maneira melhor, mas que elas venham entender, Senhor, o tamanho, Senhor, da responsabilidade, do chamado que o Senhor tem colocado sobre a vida delas. Abençoa a vida delas, que elas sejam, Pai, como diz a palavra de Deus, mulheres virtuosas. Que elas venham valorizar, ó Pai, esse ministério chamado Águia de Cristo, que é um ministério ganhador de almas também. Em nome de Jesus. Que os Águias de Cristo venham ser bênção, ó Pai, nesse casamento, nesse relacionamento, ó Pai. Em nome de Jesus, venha trazer crescimento espiritual, crescimento ministerial na vida desse casal, aí nessa cidade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa esta mulher, ó Pai. Abençoa essa esposa. É o que eu te peço, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Mulher, você é especial. E o Águia de Cristo precisa de você. A mulher, ela tem esse dom, né? Quem lidera a casa? O homem é o cabeça. Sim, é bíblico isso. Mas quem lidera a casa é a esposa. O homem administra, o homem provê. Mas é a esposa que ajuda a que tudo se aconteça harmoniosamente na criação dos filhos, na finança, na alimentação, em todo esse setor. No Águia de Cristo não é diferente. Você é muito importante para nós, mulher. O Águia de Cristo precisa de você. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.